Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela sua benevolência para comigo. Quero também agradecer a você que tem ouvido e assistido aos meus vídeos através do YouTube. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre escatologia bíblica, um assunto curiosíssimo, né? Vamos falar sobre as características e as obras do anticristo, né? Vamos falar sobre aquilo que está na Bíblia, citando o versículo, citando característica por característica, obras por obras. Cada característica do anticristo vem junto com a sua obra na terra. Assim como Cristo veio e fez uma obra para salvar a humanidade de 3 anos e meio, o anticristo virá também como imitador de Cristo para fazer a sua obra maléfica, né? Uma obra com eficácia de Satanás. Ele o fará porque o próprio Deus o permitirá, que será durante a grande tribulação, que durará 7 anos, 3 anos dividido em 2 partes, de 3 anos e meio mais 3 anos e meio, certo? Também chamamos de a 7ª semana de Daniel. Houve 2 revelações a respeito disso. A primeira foi no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e a segunda é em Apocalipse, né? Com João, né? Deus usa João para dar esta visão a ele. Só que seria visões que aconteceria. Uma parte delas já aconteceram e as outras ainda estão para acontecer. Por exemplo, sobre o que nós vamos falar, ainda não aconteceu, que é a grande tribulação. Isso acontecerá ainda. Nós não sabemos quando, mas assim que o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, aí depois disso, o próximo fato, né, será o acontecimento da grande tribulação, onde o anticristo vai agir livremente aqui na terra. Pois bem, eu quero dizer a vocês, tem muita gente hoje brincando de ser crente, né? Brincando de ser cristão. Está com uma parte do corpo na igreja e outra parte no mundo, né? Através das características e obras do anticristo, vocês vão ver que o diabo ele não brinca de ser diabo. Entendeu? Portanto, nós também não devemos cochear entre 2 pensamentos. Vamos dizer essa palavra, né? Nós não devemos estar com a nossa mente ligada a 2 coisas, não. Nós temos que apenas nos ligar no Senhor Deus. Mesmo porque Ele não troca a sua glória com ninguém. A glória de Deus é de Deus, amém? Ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que cumpre com o que prometeu para conosco, mas não divide a sua glória. Ele é único. Ele é único e criador e soberano. E a soberania de Deus dá direito a Ele fazer o que Ele quer. Pois bem, então o nosso tema, esse vai ser dividido em 12 estudos, porque são 12 características. Então nós vamos falar sobre cada característica de uma a uma, porque senão os estudos vão ficar muito longos. Então a primeira característica e obra do anticristo, porque a característica dele vem junto com a obra, é que ele será um gênio em oratória. Aí você me pergunta, mas me diga uma coisa, como é que você pode me provar
que o anticristo será um gênio em oratória. Nós vamos ler um versículo agora e explicar esse versículo, provando que o anticristo será um gênio em oratória. Só que entenda uma coisa, ele será um gênio em oratória, só que com a eficácia de Satanás. Isso não vem do Espírito Santo, isso vem do diabo. Você entendeu? Essa inteligência que o anticristo vai ter vem do diabo. Deus permitirá, porque Deus quer provar as pessoas, as nações. Então Deus permitirá. Deus vai usar o falso profeta, o anticristo e os seus adeptos como vara de castigo. Amém? E como prova, assim como ele pediu para que Adão não comesse da fruta, por questão de obediência, Deus vai provar o povo durante a grande tribulação, né? Aqueles que ficarem e que não aceitar as condições do anticristo, esses se salvarão, mas os que aceitarem não se salvarão. Por isso que Deus vai permitir. Então, ele será muita coisa que nós vamos explicar, começando por um gênio em oratória. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Você pode abrir se você quiser, nós vamos ler. Diz assim: o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. O Deus, aí está com letra maiúscula, porque é o nosso Deus, dos deuses. Os deuses aí está com letra minúscula, porque são deuses, porque Deus só existe um, nosso Deus. Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, o Deus da igreja do Senhor. Amém? Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Amém? Então veja aí. O versículo, vamos começar, vamos tentar destrinchar esse versículo, tentar explicar, trazer uma exegese do versículo. O versículo começa pelo seguinte: o rei fará o que bem entender. Esse rei aí é o anticristo. Por quê? Jesus Cristo, nós não chamamos ele de rei dos reis, senhor dos senhores, né? Alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Ele quer imitar a Cristo em tudo. Então ele quer ser chamado de rei. E ele será chamado de rei pelas pessoas que vão aderir a ele, porque ele vai governar o país de um só lugar, e todas as grandes empresas, todas as grandes denominações aderirão ao anticristo, quase todas, uma grande massa dela. Aquelas que não tiverem discernimento do Espírito Santo vão ser iludidas e enganadas por ele. Amém? Ele vai enganar todas as nações. Ele vai governar o dinheiro de todas as nações, vai ficar na mão dele. Ele será um governo único, para você entender melhor. E ele vai querer, com todo o poder que ele vai ter, poder maléfico, poder com eficácia de Satanás, ele vai querer o seguinte: ser chamado de rei. E o rei fará o que bem entender. Amém? Por quê? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então virá um dizendo que é ele, mas não é, que é Jesus, mas não é. E as pessoas o aceitarão. Está escrito na Bíblia. Eu vim para vocês não quiseram. Vão ouvir o meu nome, que não sou eu, e vocês o aceitarão. Está escrito na Bíblia. Aí vamos pular mais um pouquinho mais para frente do versículo. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Amém? Ou seja, todas as pessoas que aderirem a ele vão estar abaixo dele. Ele será o centro das atenções durante a grande tribulação. Todos se ajoelharão diante dele, todos adorará a ele, todos obedecerá a ele. Por quê? Porque eles aderiram ao próprio diabo, que é o anticristo. Amém? Então, ele se exaltará. Se exaltar é o quê? Engrandecer. Está acima das pessoas. E se engrandecerá acima de todos os deuses, menos do nosso Deus. Isso ele nunca fará.
Mas os deuses, ele se engrandecerá acima de todos os deuses, porque já tem muitos deuses por aí, né? Entendeu? Já tem muitos anticristos, já tem muitos falsos profetas, mas vai vir um falso profeta que vai imitar João Batista, que será o precursor do anticristo. Ele virá primeiro, aí depois que ele preparar a plataforma, aí o anticristo chega, entendeu? Chega e começa a reinar durante 7 anos, amém? Dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus, que é o nosso Deus, com letra maiúscula, está aí, pode ver na Bíblia, o Deus dos deuses. Já Deus está com letra minúscula, amém? Porque deuses, eles não têm poder para fazer nada, mas o nosso Deus tem poder sobrenatural para fazer qualquer coisa que ele quiser. Vamos dar um exemplo, dar uma paradinha nesse pontinho aí, né? Deus, aí vem que tem um pontinho aí, né? E vamos dar um exemplo, os 450 profetas de Baal contra Elias. Eles se cortaram, se rasgaram, fez a mesa do holocausto, colocou o sacrifício lá e pediu para que o Baal mandasse fogo, e Baal não mandou fogo algum, porque não existe nenhum Baal, são deuses imaginários. Quando Elias fez o altar, colocou o holocausto, colocou o dobro de água em cima do holocausto, que orou a Deus, o fogo desceu, queimou o holocausto, e até a água que escorria pelo chão, pelos regos do chão, foram queimadas, entendeu? Foram queimadas pelo fogo que Deus mandou do céu, no holocausto de Elias contra os 450 profetas de Baal, que todos os 450 foram mortos por Elias. Elias matou os 450 profetas de Baal, porque Deus ordenou que ele matasse. Você entendeu? Então aí você vê o poder sobrenatural de Deus e a eficácia de Satanás aí no anticristo, no falso profeta, certo? Que será homens como a gente. Ele será um homem normal como a gente. Nós não sabemos quem será, porque a Bíblia ela não diz diretamente quem é, você entendeu? Né? Mas a Bíblia diz que ele tem número de homem, né? 666. E depois nós vamos tentar explicar isso aí, mas mais lá para frente, ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, né, a gente vai explicar. Ou seja, o falso profeta será um homem e o anticristo também será um homem. Você está entendendo? Agora, ele terá poder, porque o diabo dará poder a ele, Deus permitirá, e ele terá tanto poder que ele vai curar a sua própria ferida maligna. E é exatamente essa cura dessa ferida maligna, né, que faz as pessoas ainda temer mais a ele, porque as pessoas ficam achando que ele é Cristo, mas na realidade ele não é. Ele é o anticristo, junto com o falso profeta e os seus adeptos. Só que ele será egoísta, ele quer tudo para ele, amém? Mais para frente também nós vamos falar sobre isso, e aí a gente vai entendendo melhor quem é o anticristo, né? O que ele vai vir fazer aqui, né? Que ele vai estar na grande tribulação e que nós devemos nos preparar para não ficar na grande tribulação e sim subir no arrebatamento, para não passarmos pelas catástrofes que acontecerão durante a grande tribulação, durante o governo do anticristo. Aí depois desse pontinho de deuses aí, ainda no mesmo versículo, diz o seguinte: ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. Que tempo da ira é essa? A grande tribulação, que são os 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio, dá aquela impressão que ele veio para resolver os problemas, né? Dá aquela impressão que ele veio para resolver o problema da humanidade. Mais para frente também nós vamos falar sobre isso aí, né? Ele vai resolver muita coisa, ele vai ajudar muita gente, porque ele vai querer, né, ganhar essas pessoas para ele. Ele vai querer ganhar essas pessoas para ele. Então, ele vai no início dar uma de bonzinho, mas depois no final, aí você vai ver que na realidade ele é um leão devorador, que de cordeiro ele não tem absolutamente nada, mas ele será o leão devorador, amém? Então ele terá sucesso
até que o tempo da ira se complete. O tempo da ira, já diz, a grande tribulação, em duas partes. A primeira parte um pouco mais leve, da parte do anticristo, mas na segunda parte aí a coisa vai pegar, né? Aí o negócio vai ficar feio para quem estiver aqui, né? Se aceitar o sinal da besta, ou na fronte ou na mão, vai comprar, vai vender durante 7 anos, só que depois vai para o lago de fogo, porque vai perder a salvação. A Bíblia diz que quem aceitar já perdeu a salvação. Tem que tomar uma decisão. Quem não aceitar vai morrer. Vai morrer, porque o anticristo vai morrer. Vai matar, né? Vai matar, mas vai entrar ainda entra nas bodas do Cordeiro, né? Porque enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui, as bodas estão acontecendo lá. Nós não sabemos quanto tempo vai durar as bodas, porque as bodas é para o quê? A distribuição dos galardões, dos presentes, né? Que o Senhor vai nos dar, das recompensas, pela obra que nós fizemos aqui na terra, né? Então, aqueles que fizeram a obra de Deus aqui na terra receberão as recompensas, mas são milhões e milhões de pessoas que se salvarão. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. O próprio Cristo é quem vai nos servir. Nós estaremos de uma grande mesa lá, né? E o próprio Cristo é que vai nos servir. Então, quanto tempo vai durar, nós não sabemos. Não sabemos também se após o arrebatamento, quanto tempo também vai durar para o anticristo chegar. Mas sabemos que depois da grande tribulação, ele vai chegar. Mas a Bíblia não diz que é imediatamente, não está escrito na Bíblia que é imediatamente, né? Mas ele vai chegar. Então, para nós encerrar a primeira parte do estudo, que ele será um gênio em oratória, que está em Daniel 11:36, que é o versículo que estamos terminando de explicar, diz assim: pois o que foi decidido irá acontecer. Então, isso aí foi decidido por quem? Pelo próprio Deus. Jesus Cristo, João estava na ilha de Pátimos, colocaram ele lá para morrer por causa da obra do Senhor, e o Senhor, enquanto ele estava dormindo, o Senhor Jesus Cristo levou até o terceiro céu, até o reino de Deus, e deu essa revelação a ele. Ou seja, o próprio Deus decidiu que o anticristo serviria de vara de castigo. O anticristo, o falso profeta e seus adeptos, para as pessoas que não acreditaram em Deus. Porque Deus criou o céu, as estrelas, a lua, formou você, soprou em sua narina, deu fôlego de vida, deu condição de você trabalhar, deu força, deu ânimo, deu amor, deu esperança, deu vida, deu café da manhã, deu almoço, deu janta, deu vestir, deu calçar, deu tudo, porque tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Foi Deus que deu tudo que você tem, porque se Deus não lhe der saúde, você não consegue. Então, deu esse mundo lindo para você andar nele, né? Praias lindas para você admirar, né? Deu as árvores, os pássaros que voam, né? O céu, as estrelas, a lua. A natureza é a coisa mais linda do mundo, é a natureza. E você ainda não ama um Deus desse, né? Então, no final, o que vai acontecer é o quê? Arrebatamento para os que forem fiéis e grande tribulação para aqueles que não quiseram nada com o Senhor, para aqueles, né, que desdenhou, para aqueles que agiu, né, de uma forma incorreta, deixando de obedecer o Criador que nos deu todas as coisas e que criou todas as coisas e que formou o homem, que formou a mulher perfeita, sua imagem e a sua semelhança, e que me enviou o seu Filho unigênito, único, para morrer em nosso lugar. Que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixe o seu like e ative o sininho. Logo estaremos partindo para o nosso próximo estudo.